Sejam bem-vindos, Rodrigo. Seja bem-vindo, Carla. Tá bom? Eu gostaria que vocês se apresentassem e depois a gente começa a falar e entra diretamente no assunto. E aí deixar a imaginação e o assunto nos levar. O pessoal que está entrando agora pode mandar perguntas, dúvidas, pode opinar, pode dar pitaco, que nós fazemos isso aqui. Não é para a gente, não, é para todo mundo. Então, Rodrigão, começa por você, meu camarada. Bom, eu sou o Rodrigo, esposo da Carla, né? Eu tenho 42 anos, dois filhos, a Rebeca de 16, não errei a idade dela, e o Samuel de 7. Samuel dentro do transtorno de espectro autista. Uma galera que me conhece, durante um bom tempo eu fui ligado ao esporte aqui na cidade, precisamente o voleibol. Hoje trabalho na área de segurança pública, mas o esporte sempre fez parte da minha vida. Me tornei um corredor amador, onde conheci essa grande pessoa aí, pessoalmente. E me apaixonei desde sempre pela causa PCD e descobri que dava para conciliar o esporte e a causa PCD. Esse é um pouquinho do Rodrigo. Tem feito isso muito bem. É um corredor amador que voa. Imagina se não fosse amador, hein? Ô, Carla, agora é com você. Tá, joia. Meu nome é Carla, tá? A idade deixa pra lá. Deixa essa parte Não, não precisa, não precisa. Opa, caiu. Opa! Caiu não. Caiu, bora lá. Tem Samuel dentro do autismo. Eu trabalho em empresa privada, numa empresa à distância, devido à pandemia. Nesse momento eu estou em casa, o que me ajudou muito, né? Isso também eu vou falar na questão com o Samuel. Não corro, só caminho, mas eu gosto muito de atividade física dentro de casa. Conheci o Alisson, foi através do próprio Instagram mesmo, porque eu sou supervisora de vendas, eu já tive a oportunidade de ficar liderando uma equipe de PCD, deficientes visuais, por 9 meses. Então, assim, de 2019 até o início da pandemia. Então, tudo que era ligado ao PCD chamava a minha atenção. Eu sempre pesquisava no Instagram e foi assim que eu conheci o projeto do Alisson e me interessei, passei por Rodrigo e passando por um monte de gente. Que bom, gente boa. Quanto mais gente boa, melhor. O Iago Malta falou assim, povo bonito. Eu acho que é para vocês dois isso aqui, não é não? Meu sobrinho, esse menino. Ah, sabia que era. Eu paguei ele para falar isso aí. Sabia. A Thalita também falou, oi pessoal, vocês são top, estou aqui pela causa autista. Muito bom. Bom, o Oscar pediu uma coisa muito importante aqui e eu acho que a gente deveria atendê-lo. Ele pediu para a gente fazer a audiodescrição. Para quem não sabe, simplesmente descrever, no caso aqui, como eu sou, Rodrigo, a Carla, para que os cegos que estão acompanhando a live possam se identificar. Então eu vou dar o pontapé inicial, tá bom, gente? Eu sou Alisson, homem, eu sou negro, tenho barba, cabelo grande, amarradinho, rabinho de cavalo, estou vestido com a camisa laranja com mangas pretas, com logo da Equipe Blanca, aqui ó, Equipe Blanca, do qual o projeto Blanca PCD Run faz parte. Estou num quarto agora, atrás de mim tem uma cortina e uma cama. Bora lá, Rodrigo, vamos exercitar a sua audiodescrição. Vamos ver se eu tô bem. Grande Oscar, esse é peça demais, cara. Bom, eu sou o Rodrigo, um homem negro, cabelo raspado, olho grande, como a galera sempre fala, um sorriso largo. Eu tô de camisa preta e atrás de mim uma parede de fundo verde bem clarinho. Eu sou a Carla, mulher negra, cabelo black, bem black, power. Tô de camisa preta, no fundo também uma parede mais clara. Bacana. O Gustavo Oliver, o cantor, um grande cantor da cidade, aqui de Vespasiano, mandou aqui 2 amigos do bem. Para quem não sabe, eu fiz um desafio para o Gustavo, para ele fazer um sambinha com o tema dos PCDs. Ele falou que em breve vai fazer isso pra gente. Aí eu tô guardando ansioso, porque talento ele tem, viu? Ó, o Gustavo é sangue boníssimo. Esse menino é bom mesmo, viu?
Ele é. Pessoal, vou falar rapidinho aqui. Eu vou ler para mim não embolar demais, vou ficar gaguejando. Fiz um pequeno resuminho do autismo e a gente vai entrar num assunto mais específico. Vocês vão conhecer um pouquinho mais do Rodrigo, da Carla, do Samuel e dessa família linda que eles têm, que até alguns já falaram aqui, realmente são. Bom, o que é autismo? Segundo a Fiocruz, o autismo é uma deficiência neural que se manifesta de maneira por toda a vida. Aparece tipicamente nos 3 primeiros anos de vida e é 4 vezes mais comum no sexo masculino do que no feminino. É encontrado em todo o mundo em famílias de qualquer configuração racial, étnica e social. O transtorno do espectro autista, conhecido pela sigla TEA, é um transtorno global de desenvolvimento, caracterizado por um desenvolvimento alterado, caracterizado por alterações nos 3 domínios nos 3 seguintes domínios: interação social, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além disso, o transtorno se acompanha de outras manifestações inespecíficas. Por exemplo, fobias, perturbação de sono, de alimentação, crise de irritação ou agressividade. O tratamento deve ser feito por equipe interdisciplinar, tratamento médico formado por pediatra, neurologista, psiquiatra, dentista, e varia de acordo com o estágio do desenvolvimento do ser humano. Tem o tratamento não médico, que é o psicólogo, fonoaudiólogo, pedagogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e orientador familiar. Contudo, e muito importante, a família é a base do tratamento com envolvimento total. Por isso a gente está falando com o Rodrigo e com a Carla agora. Os sintomas, eu não vou entrar muito nessas características, não, porque isso é muito complicado. Porque o autismo, o diagnóstico dele é 100% comportamental. Não tem um exame que você faz que determina se a pessoa é ou não autista. Então, se a gente ficar falando, eu não vou falar muito desses sintomas para ninguém ficar com diagnósticos errados, nem ficar preocupado, às vezes, de forma errada. Então, conforme a gente conversar aqui, os pais vão dar algumas características. Se você tiver alguma desconfiança, procure um médico. Só ele vai poder informar isso bacaninha para vocês. Concordam ou discordam do que eu li agora? Concordamos. Agora tem uma questão importantíssima, que é a primeira pergunta que eu faço para vocês. O autismo é uma doença ou não? Não. É uma condição. Isso. Exatamente. Porque a doença é muito relacionada a essa questão de degeneração de física, de saúde, e não é a pegada do autismo. Não sei se é a palavra certa, a expressão certa é essa, a pegada do autismo. Mas não é bem isso. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas falando, né, que o autismo é uma doença e, na verdade, não. E isso a gente deve deixar bem claro. Vocês já passaram por situações assim, de alguém falar com vocês sobre o Samuel, de falar que ele é doente, alguma coisa do tipo? Nossa, muito. Às vezes nem de maldade, porque às vezes as pessoas falam assim, você que tem um menino doente, você que tem um menininho assim. Muitas vezes as pessoas não falam nem assim, sabe, por maldade, é porque as pessoas ainda não são informadas com relação ao autismo, não. Eles generalizam. É verdade. Assim, de uma forma geral, nos arredores da casa de vocês, as pessoas já têm mais essa consciência por já conviver com Samuel, com vocês? Ou ainda tem essa resistência? Porque eu conheço algumas famílias que já me relataram que o filho não tem muita vivência com os coleguinhas da vizinhança, porque a resistência não é dos coleguinhas, mas dos pais, de brincar com essa criança autista e tudo mais. Vocês têm alguma resistência? No prédio onde nós moramos, são poucas crianças, né? Mas as que têm, assim, interagem até legal com o Samuel. Eu tenho alguns vídeos deles brincando aqui. Tem o lance, né, que é uma das características assim, bem marcante dentro do transtorno, que é um pouco a dificuldade da interação social. E eu consigo, com alguns gatilhos, vamos dizer assim, fazer com que Samuel entre naquela interação, me usando como ponte. Eu começo a brincadeira com a outra criança, até que ele tenha confiança de me ver brincando e entrar na brincadeira, aí eu saio de cena para que eles brinquem. Então, assim, até que no nosso prédio aqui, graças a Deus, o pessoal é super receptivo, as crianças entendem. Um dia um filho da vizinha me perguntou por que Samuel não falava.
que tem essa dificuldade, né, do comunicar também. Eu falei não porque ele é um pouco tímido. Depois eu te explico melhor porque ele não quer conversar, mas ele consegue entender tudo que você fala. Porque não tinha como eu explicar para ele o que era o TEA. Era uma criança. Mas eu falei com ele, depois, olhando pela janela, eu vi Samuel brincando com eles, conversando com eles da forma mais tranquila para ele, e foi bem gratificante para mim, sabe? Já tivemos, em toda partida, já tivemos dois casais de vizinho que tinham um pouco de resistência. Porque, assim, como eu estou em casa, em home office, o Samuel descia para brincar, então, naquele instante que o Samuel descia, uma pessoa perguntou, Samuel tem 7 anos, e que eu vi escrito aqui embaixo, perguntaram a idade dele. Samuel descia para brincar justamente por causa desses 2 meninos que já tinham costume de brincar. Então, na mesma hora, os pais recolhiam as crianças. Acho que porque no nosso carro tem uma logo, o símbolo do autismo, e geralmente as pessoas associam o autista, a criança autista, àquilo que as TV já vendeu. Ou uma criança que entra numa bolha e não faz nada, fica ali, igual eles falam, um mundo paralelo, ou eles associam a tipo aquele desenho, o Taz, o demônio da Tasmânia, que se encostar vai sair batendo em todo mundo, vai brigar com todo mundo, então acaba que recolhia as crianças. A primeira vez eu achei que era impressão minha, falei, não, deve ser porque está entrando. Aí, outra vez a minha filha reparou, aí uma terceira vez nós fizemos um teste, a minha filha desceu com o celular para despistar, para observar, e realmente as pessoas nem residem aqui mais. Realmente, elas retiravam os meninos, não que partissem das crianças delas, as crianças delas tentavam interagir, mas elas, ao ver Samuel, recolhia a criança para dentro de casa, não deixava brincar, não. É muito triste você ver que o preconceito, a gente já sabe que o preconceito parte do adulto, e que o adulto tem consciência disso e não faz o mínimo de esforço para poder mostrar isso para as crianças. Esses dias eu até relatei lá no grupo, porque para quem está aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, que é do projeto Blanca PCD Run. E nós temos o grupo, eu relatei que aconteceu uma cena bem curiosa. A gente tem aqui um vizinho também, uma criança, eu acho que ele tem também 7 anos, 8 anos, que ele também é autista. E estava meu filho brincando, andando de bicicleta, junto com mais 3 coleguinhas daqui da rua também. E aí esse menino apareceu, eu falei esse menino porque eu não sei o nome dele, porque infelizmente a família também não deixa ele conviver com os outros meninos, que aí já vem aquele zelo excessivo, a proteção excessiva, que daqui a pouco eu quero até perguntar isso para vocês. E aí quando ele apareceu, os outros coleguinhas, um dos coleguinhas, o menorzinho de todos, que tem uns 4 anos, falou assim, e lá vem aquele menino. Falei, que menino? Aquele menino doido. Falei, menino doido? Que menino doido? Eu sabia, já ver quem ele estava vendo, mas eu queria tirar dele alguma coisa, né? Mas eu notei que alguém falou com ele que o menino era doido, não era algo que estava na cabeça dele. Aí eu fui tentar explicar para ele que o menino não é doido, fui tentar explicar um pouquinho o que é o autismo, mas é difícil você explicar, realmente é complicado você explicar para uma criança de 4 anos o que é o autismo. Mas falei que não, chama ele para brincar, não, mas ele grita muito, assim, ele gosta, vão brincar com ele, vão gritar com ele, vão dançar com ele, vão pular com ele, e ele vai brincar do mesmo jeito com você, com a sua brincadeira e tal. Aí aos poucos eles foram cedendo um pouquinho, aí o menino veio, a tia veio com muita preocupação, praticamente segurava o menino para o menino não cair, aí eles brincaram tal, aí a tia perguntou, onde você comprou a bicicleta? Eu falei onde que eu comprei, e eu já vi esses dias que ela comprou uma bicicleta para o menino também. Agora eu tô doido para ver eles brincando de bicicleta com os outros meninos na rua. Esse preconceito dos adultos é que é um saco, para falar a verdade, né? E como que vocês tratam essa questão desse zelo excessivo? Porque vocês querem proteger o Samuel de preconceitos, de se machucar, de sofrer de tantas outras formas. Mas, pelo que eu conheço, vocês também botam o Samuel no mundo para ele aprender. Como que vocês fazem essa relação entre até onde eu protejo e até onde eu libero? Olha, eu sei o que ele falou, vai. É porque quem é mãe aí, sabe? A mãe tem mais um zelo mesmo. Eu não super protejo ele. Mas pelo fato do autista não ter noção do perigo, que é uma das características do autista. Ele sabe o que é certo e o que é errado, a gente conduz ele. Mas ele não tem muita noção. Para você entender, por exemplo, Alisson, às vezes, passando um jornal, ele vê, aí fala um acidente, ou mostra uma coisa que um carro capotou, esse menino ri de forma absurda.
Porque ele se liga tipo, no carro capotando, não que alguém machucou, algum, entendeu? Entendi. Então, assim, ele não... Ele se liga com o movimento, né? Isso. Então, às vezes, brincando com outras crianças, assim, que a criança já começa a crescer, já tem um pouco mais de maldade. Eu percebo, eu fico aflita, cabelo em pé. E daí o Rodrigo fica, deixa, deixa. Então, quando essa parte de brincar, para eu não atrapalhar o desenvolvimento, eu já falo com o Rodrigo, então vai. Porque se eu ver, eu sei que realmente vai ser no instinto, eu vou querer super proteger, justamente por saber que ele vai reagir de uma forma que vão agir com uma certa maldade com ele e ele não vai saber se defender. Mas o Rodrigo não. O Rodrigo consegue fazer essa interação, tanto da outra criança para que não haja essa maldade com ele, tanto dele para que ele se ligue um pouco e tente entrar ali. Mas eu vou deixar o Rodrigo explicar melhor, que essa parte fica mais com ele. E olha que ele é que tem um apelido de segurança, hein? Vai voltar as fotos. Espera passar as fotos. Olha, Alisson, assim, no começo, a gente vai falar um pouco disso, mas eu vou adiantar um pouco. À vontade. No começo eu protegia com unhas e dentes. Passei por algumas situações que não vale a pena relatar aqui para não dar ibope para quem merece. Em que eu fui pro, vamos dizer assim, pro fight mesmo, para defender o meu filho. Só que eu aprendi com acompanhamento na APAE que eu tenho que ir até um certo ponto com essa proteção, porque o mundo lá fora vai exigir algo dele que vai ser básico para todo ser humano como é. Um exemplo, um dia ele vai andar de ônibus, vão ter outras pessoas encostando nele. Eu aprendi que eu tenho que tentar conciliar, e graças a Deus eu tenho conseguido, o momento em que eu vou estar ali para proteger e o momento que eu vou estar ali só para fazer a transmissão de uma situação para outra. Quando ele está brincando com as crianças, seja que quando a gente vai na quadra, eu deixo ir até um certo ponto. Quando eu vejo que a outra criança está com segundas intenções, eu intervenho, mas sem interromper a brincadeira, explicando que não pode ser assim, que não deve ser assim, que tem que ser de uma forma prazerosa para os dois. Eu tenho conseguido fazer isso, mas tem hora que o instinto de proteção da gente fala um pouco mais alto e prejudica. Eu sei que hoje prejudica o desenvolvimento dele. Eu entendo. Entendo. Voltando aqui para alguns comentários, Silvia Modas também está online, minha esposa. O Gustavo Oliver falou aqui, ó, 2 amigos do bem. A Márcia Marcileia, que eu postei o vídeo do filho dela, do Ramon, ela também está aqui. Oi, gente, estou aqui para conhecer e aprender mais com vocês. Meu rapazinho autista grave, amei conhecer esse grupo. Temos o Eneida Marcelo, Dr. Matheus Guimarães, que também fez o nosso primeiro vídeo falando sobre o autismo. Obrigado, doutor. Eneida Marcelo, já falei. Mestre Paulo Roberto, um grande mestre taekwondo, meu amigo. O Anísio, que também é nosso voluntário. E a Bruna falou que é verdade, essa questão muitas vezes do preconceito vem dos pais e não da criança. Wallace, um abraço, meu amigo. Andréa Malta, muito obrigado. A Eneida falou, crianças são espontâneas, adultos não. O Iago Malta falou que normalmente é falta de informação das pessoas, isso é muito triste, ninguém nasce preconceituoso. A Thalita, por isso a importância de live como essa para amenizar o preconceito. É um dos objetivos meu e do Rodrigo, que foi uma ação entre eu e ele, falar sobre o autismo durante esse mês de conscientização do autismo, com Abril Azul, justamente para mostrar as 1000 faces do autismo, e quanto mais a gente fala, mais a gente discute, mais a gente entende, e menos preconceito a gente vai sofrer por aí. Muito obrigado, Marijane, que está aqui, grande amiga nossa e uma referência no nosso município no que diz respeito aos PCDs. Também tem uma filhinha linda com autismo. Lete, muito obrigado. O Antônio, que é um cara lá do Rio de Janeiro, eu sou fã desse cara. Cadeirante que faz esporte radical, que me deixa de cabelo em pé, só de ver daqui. Marlene, grande guerreira, muito obrigado. Deixa eu te falar aqui uma coisa. Como foi para vocês esse diagnóstico? Como que vocês receberam isso? Qual foi o impacto disso? E já pular para aquela fase, que é a fase de luto. Explica um pouquinho isso aí para a gente, porque eu confesso, quando eu ouvi a primeira vez a expressão fase de luto, eu fiquei meio sem entender. Aí eu pesquisei até entender. Mas eu gostaria que vocês falassem sobre o diagnóstico e essa fase de luto. Falou. É muita coisa. Vem muita coisa na cabeça, né? Tá certo. Assim, o Samuel, até os 6 meses dele, ele
não dava sinais assim nenhum, entendeu? Assim, vamos dizer assim, de algo diferente. Acho que quando ele entrou assim no 8º mês, que é a fase que você começa a querer aquela coisa de vou preparar a festa de 1 ano, aí você quer ensinar a cantar parabéns, quer ensinar aquelas firulas para a criança agir naturalmente no aniversário de 1 ano, ficar confortável, ele já começou a demonstrar que ele não gostava. Uma das coisas que me chamou a atenção é que todas as vezes que a gente cantava parabéns, o simples bater palma, esse menino chorava assim. Aquilo ali, eu já fiquei com aquilo na cabeça. Gente, como assim? Falei, deve ser porque tá batendo muito forte. Quando a gente se reunia, eu vou só resumir isso de uma forma bem assim, sabe? Fica à vontade. Se for detalhar, estende muito. A gente, todo fim de semana, a gente costumava ir almoçar, eu, minhas irmãs, na casa da minha mãe. E assim, a gente sempre muito bagunceira, sempre falava muito alto. Então, assim, quando a gente chegava na casa da minha mãe, enquanto minha mãe mora sozinha, enquanto estava só a minha mãe tranquila. Minha mãe, Rodrigo, eu, Rebeca, Samuel. Conforme as pessoas iam chegando, Samuel já se recolhia para um quarto na casa da minha mãe, e aí eu ficava lá com ele, e conforme as pessoas chegavam ou tentavam acessar, porque é tia, é tio, ele chorava, ele entrava no desespero. E aí, como der todo bom brasileiro, para onde que a gente vai? Para o Google. E aí eu coloquei uma frase simples. Aí ele já tinha 1 ano. Ele teve festa de 1 ano normal, cantamos parabéns, tudo. Ele muito seletivo. Quem podia, poucos podiam tocar nele. Presente. Você dava para ele o presente. Ele brincava com a caixa. E se a caixa fosse grande e ele coubesse, ele enfiava dentro da caixa. Meu filho adora uma embalagem. Adora. E assim, quando ele era menor, até hoje ele gosta, mas menorzinho ele gostava mais. E às vezes a gente ficava até sem graça, porque assim, as pessoas davam, e como todo pai e mãe pequeno, a gente abria o presente, ele olhava o desenho assim, mas para a caixa o olho brilhava. Adorava. E aí, mesa, enfiava debaixo de mesa. Já teve episódio do Samuel, assim, eu acordar de madrugada e olhar assim no berço, cadê Samuel? Eu procurar a casa toda. E tem grade aqui, eu falo, gente, cadê esse menino? Cadê esse menino? Eu olhava debaixo da cama, não achava, e andando no escuro, desesperada. Aí quando eu acendi a luz, aqui na sala tem um canto, estava lá Samuel, no escuro, no canto, com o dedo da boca me olhando. Não teve medo de nada, nada. E aí eu fui pesquisando sobre isso tudo. Quando eu joguei no Google assim, por que meu filho não gosta de palma? Por que meu filho não gosta de parabéns para você? Tudo vinha, autismo, 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 autismo. Aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Mas o que é isso? E aí eu comecei a observar as coisas. Ele gostava quando eu lavava roupa, ele gostava que eu pegasse ele no colo, ele beber 1 ano, 2, para ele ver a máquina girando. Os brinquedos, quando ele acessava, igual velotrol, carrinho, ele virava ao lado contrário e ficava batendo a mão da roda para ver, girando. Tudo que girava, fosse roda, tudo que fosse bola, ele gostava. E eu comecei a pesquisar isso. E aí, nessa época, e quando a gente saía também, ia em shopping, às vezes uma coisa rápida, eu ia no supermercado fazer uma compra, sacolão, era uma tortura. Esse menino chorava absurdamente, absurdamente. E quem via pensava assim, gente, mas que menino pirracento, gente, mas a mãe e o pai vai pôr freio nesse menino, não vai educar, não. E a gente, sem saber o que era e ficava meio desorientado, eu já desconfiava. E aí eu sempre falava com o Rodrigo, uma vez eu cheguei até a falar, eu acho que Samuel é autista. Ele, não, não é não, Samuel não é não vamos procurar doença no menino não. Aí vem parente, põe na escolinha, tira esse menino de casa, é bicho do mato. Todo mundo tem receita, né? Porque você trabalha em Belo Horizonte, você trabalha o dia inteiro, isso é falta da mãe. E minha filha, eu trabalhei fora. Ela, tipo assim, sempre teve alguém que olhava, teve escolinha. Tudo que você imaginar falavam. Até que foi passando o tempo, e eu cada vez mais desconfiada, mas aí tinha aquela parte do respeito. O Rodrigo tinha que aceitar. Eu não podia arrancar Samuel e falar, Rodrigo, o problema é seu, eu vou levar Samuel no médico porque eu acho que ele é autista. Não tinha como, porque ele é o pai, dependendo do lado, eu ia precisar dele ali do meu lado. E eu, tipo assim, como mãe, eu tinha certeza, já não tinha, e assim, não tinha mais como fugir disso, não tinha mais. Estava cada vez mais nítido, sinais mais evidentes, até que um dia eu conversei com uma psicóloga no serviço, porque começou a me afetar
assim, não afetar o meu trabalho, mas as pessoas perceberam meu comportamento, aí eu conversei com ela, eu falei, não, não tô legal, é isso, isso. Ela falou, olha, Carla, eu não posso te dar diagnóstico nenhum, porque não é a minha área, mas pelo que você está conversando, eu te sugiro sim procurar um neuropediatra para dar uma avaliada no seu menino. Pode ter alguma coisa aí. Então, quando ela falou assim, eu falei, ela não quer falar porque ela não pode, né? Dar laudo nenhum. Aí eu conversei, expliquei essa situação para o Rodrigo, aí que nós marcamos um neuropediatra para ele, e o neuro até então não fechou o laudo. Falou que não era autismo. Era transtorno global do neurodesenvolvimento. Sendo que ele está dentro do espectro, né? O transtorno. Ele falou que autista não. Autista Samuel não era. E aí, naquela época, o Rodrigo saiu um pouco mais aliviado assim, da sala. O que acontece? A UFA, pelo menos autismo não é. Mas eu ali por dentro, eu inconformada, querendo falar na cara do médico. Você tá louco? Não tem condição. Eu que sou a mãe, eu que sei. Eu que convivo, isso aí eu que você viu agora em 1 hora de consulta. Eu convivo. A minha vontade era falar essa. Saí de lá, assim, revoltada. Aí ele indicou terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo. E aí nós conseguimos um fono primeiro, que foi uma fono até aqui em Vespasiano, e a fono que falou com a gente a mesma coisa. Porque ela não conseguiu, nem na primeira, nem na segunda. Nós fomos nela 2 vezes. Ela não conseguiu avaliar Samuel. Ela falou, olha, eu trabalho com autista tem 10 anos. Ela falou, mas eu não posso dar um laudo. Eu sugiro que vocês levem ele no médico. Eu mostrei ela o laudo do neuro, e aí ela falou, vai no psiquiatra infantil e não mostra esse laudo. Vai como se você não soubesse de nada, como se você só suspeitasse para você ter o diagnóstico dele. Aí nós remarcamos, isso já tinha entre uma consulta que tinha passado quase 6 meses. Aí nós marcamos o psiquiatra infantil e assim, só da gente relatar, ele muito atento, muito zeloso, muito cuidadoso com nós dois primeiro e Samuel ali junto. E aí ele fez uns testes pequenos com Samuel e fechou o laudo. E ele falou com a gente, é autista. Ele é autista. Aquele momento ali, Alice, a coisa mais assim, engraçada é que eu, tipo assim, né? A mãe, é autismo, eu sei, eu só quero confirmar e acabou. Meu mundo caiu naquela hora. Imagina. Não é muito não para o Rodrigo contar a parte dele. O que eu sempre falo com as pessoas é o seguinte. Quando eu estava grávida, eu tive o Samuel que eu idealizei. É aquele bebê de quando você está grávida. Você sabe que você vai ser pai, você sabe que você vai ser mãe, você descobre o sexo da criança. Então, é minha menina, é o meu menino, é o meu Samuel. Eu tive o que eu idealizei. E eu tive o Samuel pós o autismo. Quando eu recebi o laudo, é como se eu tivesse sido mãe pela primeira vez, como se eu nunca tivesse tido Rebeca e nunca tivesse tido Samuel. Eu falo que é como se eu tivesse tido 3 sensações. Eu tivesse tido a Rebeca, eu tivesse tido Samuel, que eu idealizei, e eu tivesse tido Samuel, que Deus deu. Porque naquela hora, quando ele escreveu, carimbou, eu tremia tanto. E assim, eu fiquei, meu Deus, e agora? Como vai ser? Como é ser mãe de um autista? Como que eu vou lidar com isso? Como eu vou passar isso para as pessoas? E é aí que entra o luto. Mas eu vou deixar o Rodrigo falar um pouco da parte dele, que a gente te explica melhor essa parte do luto. Antes do Rodrigo falar, já pegando um trechinho nessa parte do que a gente idealiza, eu pesquisei algumas coisas sobre a fase de luto, porque eu não sabia como explicar ela. Então eu falei, vou ter que pesquisar para mim saber como explicar. E eu vi uma frase, e eu vou falar ela aqui, depois aí o Rodrigo já entra nessa parte dele, que fala justamente sobre essa fase de luto, que não é fácil e às vezes não é compreendida. E a frase fala o seguinte, fica difícil entender como aquela princesa será uma bailarina se ela não consegue ouvir música alta? Como será o baterista ou médica se não possui uma boa coordenação motora? Como será um cantor se não fala? Ou um jogador de futebol se não suporta colocar o pé na grama? E assim, lógico que não é para todos os casos, mas aproveitando, Rodrigo, como é que foi aí essa fase? Se vocês passaram por essa fase de luta, se vocês, igual a própria Carla falou, o que vocês sonhavam para ele depois do diagnóstico, o que vocês passaram a sonhar? Ó, deixando claro que eu já trouxe a minha toalhinha. Ele chora. Sabia! Eu sou chorão. Ele é mesmo. A cara é de bravo, mas o coração é de geleia. Ô, Alisson, uma vez, eu já fiz educação física no passado e retomei agora.
eu tinha uma professora de educação física adaptada que ela contou pra gente uma história. Isso foi em 2003. Eu apenas namorava cá. De uma fábula, né? Uma mulher chamada Emily Nisley, acho que é essa a pronúncia. Ela contou uma história chamada Bem-vinda à Holanda, que era assim. Ela conta sobre como é ter uma criança portadora de alguma necessidade especial. No caso, a criança dela era síndrome de Down. Que ela se sentia como alguém que planejou uma viagem por um ano para a Itália. Então, ela pesquisou sobre a Itália, ela viu os pontos turísticos, a gastronomia, a cultura. Ela embarcou nesse avião, só que esse avião, por motivo de força maior, ele fez uma conexão na Holanda e lá ele teve que ficar. E não pôde prosseguir mais. Ela não conhecia nada da Holanda, ela não sabia o que era Holanda, pontos turísticos, e não se conformava em ter que ficar lá. O que acontece? Com o tempo, ela começou a observar que a Holanda não era tão ruim. Que o idioma holandês, ou outro idioma que era falado lá, não era tão ruim, tinha lugares bonitos lá. E ela se apaixonou pela Holanda. O que acontece? É isso aí, meu amigo, é isso aí, meu amigo. Normalmente, pais assim como vocês são raros e essas lágrimas aí são muito verdadeiras e chega a tocar a gente também. E para com isso, senão eu também vou ficar. E daqui a pouco a Carla também, aí essa live vai ser derrubada porque ela vai ser inundada, tá? Enquanto você se recupera aí. Vai sair, vai sair. Vai. Quando o psiquiatra falou pra mim que meu filho era autista, eu senti o mundo cair, sabe? Senti um buraco abrindo nos meus pés, eu sendo engolido. Eu fiquei com raiva. Eu fiquei triste. Eu fiquei desesperado. Eu queria culpar o mundo, eu queria culpar a Carla, eu queria me culpar. Porque muitas vezes eu achei que ele era pirracento. Mas é como fala, que se você conhece a verdade, ela te liberta. Ao mesmo tempo, para mim, foi libertador, sabe? Porque, vamos dizer que Deus já tinha me dado, anos antes, spoiler de como seria cuidar de uma pessoa com deficiência. Eu já trabalhei com autista, no meu estágio eu lidei com uma criança autista e eu nunca tive preconceito com nada. Então, quando eu estava dentro da condição de um pai portador de um pai com uma criança portadora de uma necessidade especial, eu entrei em luto, mas eu não pude fazer o que eu fiz aqui agora, chorar e viver esse luto. Eu simplesmente abracei o meu filho e falei que eu ia com ele até o final, cara. E é isso que eu procuro fazer, sabe? E com meu filho até o final. Eu lembro que no mesmo dia eu fiz uma postagem falando da condição dele. Aquilo foi libertador para mim. Eu lembro que pouco tempo depois, o meu filho foi discriminado na porta de uma escola, chamado de retardado. E eu fui pro fight, mas eu não fui na forma agressiva, porque meu filho não suporta a mudança do meu comportamento. Ela não pode ser... Na verdade, ela não pode nem se manifestar. Se eu ficar irritado, eu tenho que me controlar. Eu fui para a justiça. Hoje, eu sou um cara totalmente o contrário do que eu era antes. A fase de luta, ela me quebrou, mas, ao mesmo tempo, ela me fez entrar num outro mundo. Que não é só como a Holanda. É um mundo onde eu aprendi que eu tenho que reparar os detalhes, cara. Realmente... A caixa, de repente, é mais interessante que o próprio brinquedo. Que realmente eu ir numa cidade para observar que nela tem muitos táxis, que os táxis de lá são diferentes do padrão de cores daqui. É interessante. Eu observar que certos ruídos para mim incomodam. Tem me ensinado que eu tenho um pouco do autismo do meu filho. Porque se o ambiente não está agradável para mim, eu não sou obrigado a ficar ali.
Se aquela pessoa é tóxica para mim ou barulhenta demais, eu não sou obrigado. Mas eles têm que me respeitar a minha condição, a minha opinião, e têm que respeitar a situação que hoje nós vivemos, porque eu abracei a causa não só do Samuel, a causa de todo mundo que está aqui, a galera lá do grupo, quem me acompanha nas redes sociais aí vê que depois do luto brotou um outro Rodrigo. Se você que está me vendo aí, ou se você tem um amigo que faz isso, não faça mais. Não para na vaga de deficiente, sem você ter alguém ou sem você ser, ou principalmente sem a credencial. Porque a lei de trânsito proíbe o que é errado. Eu não gosto disso também. Se você está aqui, está vendo essa live, entrou aqui para aprender um pouco sobre autismo, você vai aprender com pessoas simples. E tem uma criança dentro do espectro, mas aprende também com esse homem em cima aí, ó, o Alisson, que não tem ninguém dentro do espectro, não tem ninguém com deficiência na família, mas abraçou a causa até mais que eu. Aprenda a respeitar o seu próximo, porque a fase de luta entrou na minha vida para me ensinar que eu devo respeitar primeiro o meu e todos os próximos que estão à minha volta, tendo ele deficiência ou não. Então hoje eu falo para você, Alisson, sem demorar muito, que eu tô amando estar na Holanda. Eu gosto do holandês que meu filho me ensina. Eu gosto de observar os detalhes. E a gente gosta muito de ir para Ouro Preto para observar que os táxis lá são coloridos. É sacanagem, né, Rodrigo? A toalhinha já estava aqui, ó. Complica falar assim, né, velho? Você vai cair a gente aí pra caramba. A Marlene falou no comentário, e ela tem razão, que os autistas estão aí, eu acho que é para ensinar a gente, né, muita coisa. Talvez eles é que ensinam a gente a viver, a gente fica achando que tá fazendo bem para eles, e aí eles estão fazendo bem pra gente, né? Aí vamos tentar continuar aqui. O autista pode falar. é muito simples. Se eu falar para vocês que o Samuel nunca me pediu um presente de aniversário, nunca me pediu um presente de Natal, ninguém acredita. Ele não gosta nem de ovo de Páscoa. Você quer alegrar o Samuel? Dá ele um Hot Wheels. Não. Mas ele nunca vai te pedir. Você quer alegrar Samuel? Coloca um vídeo no celular e mostra ele Ouro Preto. A paixão dele é Ouro Preto. Mostra ele táxi, mostra ele ônibus, fala com ele de avião. Eu não sei o que mais, o que é isso que... Não sei, é o simples. O autista é o simples. É igual é para ensinar a gente a ser pessoa melhor. Yeah. Não que a gente era uma pessoa ruim antes dele, mas com ele é tudo diferente. E a gente pode melhorar. Nas redes sociais, a gente fala até pouco, deveria falar mais, porque ajuda muito. Depois que eu fiz a postagem, Rodrigo fez a postagem, quantas pessoas, isso foi em 2017, 2018. Quantas pessoas procuraram a gente querendo saber como que faz, aonde vai, contando, sabe, relatos. E às vezes pessoas tão próximas e a gente nem sabia. Então, assim, esse momento aqui, quando o Rodrigo me falou, assim, eu sou grata pelo seu convite, sou grata, assim, pelo seu trabalho, sou grata por tudo que você faz, porque, assim, por todos os PCDs. Eu que tenho um PCD em casa, eu que fui gestora imediata de 12 deficientes visuais, eu sei bem o que é, o que eles vivem, quais são os preconceitos e quanto esse momento aqui é importante. A gente precisa falar mais de autismo, a gente precisa falar mais inclusão, a gente precisa falar mais nos PCDs. É igual você colocou, né? Eles vibram, como é que ele colocou? Em outra frequência. Em outra frequência. Não é diferente, não é, sabe? Não é igual eles falam do autista, não é anjo, não é superdotado, não é nada disso, só vibram em outra frequência. O Antônio é um exemplo, o Antônio tá aí, também tá chorando lá, mais do que o Rodrigo, eu acho, que também tem um coração mole. Ele fala, os PCDs não são super-heróis, não são pessoas incríveis, não, mas são pessoas normais que estão aí vivendo a sua vida, fazendo o que eles querem. Alguns, às vezes, não estão fazendo o que querem, mas precisam desses momentos aqui. Vocês estão derrubando um monte de gente. Já vi um monte de gente comentando aqui que está chorando rios lá. Falando em comentários, a Thalita mandou aqui, ó. O vereador Taleco fez uma live, citou o Projeto Blanco. Isso é bom. Nosso projeto tem crescido, a gente quer crescer mais para abranger e atender mais pessoas. Obrigado, Taleco, é um grande amigo nosso, faz parte da nossa equipe também. Rodrigão, Pedra tá mandando um abraço para você aqui, ó. Cantinho da Ju. E olha que legal, ó.
Eu me chamo Antônia, sou angolana e estou aqui em Lagoa Santa por causa do meu filho que é autista. Gostaria muito de entrar em contato com ela, vou tentar, porque deve ser uma história bem legal a gente ouvir, porque que ela saiu de lá para cá, justamente para, quem sabe, a gente não pode ajudar de alguma forma, né? Eu Bom, conheci na PAI, Alisson. você conheceu? Ah, Sim. legal, legal. A PAI também é uma referência que merece muito aplausos, né? A PAI acolhe e traz uma paz e uma proteção para tantos pais, né? Vocês também passaram por esse carinho das APAIs? Passamos, Alisson. Tanto que, logo após o diagnóstico, a gente procurou, né, essa fono que deu a senha para a gente, procuramos o neuro. E eu lembro de eu fazer uma pergunta para ele, que eu não sabia, né? Aí ele me falou que Samuel era autista. Eu falei, e aí, doutor, tem cura? Ele falou, cura não tem não, mas tem tratamento. Eu me prendi a essa palavra, tem tratamento. Aí então o que eu tenho que fazer? Aí ele me indicou os profissionais que eu poderia procurar. Foi onde a gente procurou alguns amigos, inclusive até agradecer, né? Se for agradecer, tem uma galera aqui, cara. Eu esqueci de fazer a lista. Mas a Mariana, esposa de um amigo nosso, que indicou a PAI, onde a gente procurou, e lá fomos recebidos por excelentes profissionais. Esses eu vou citar o nome, do pessoal da portaria, que eu vou conseguir gravar aqui. A Mari, a Fran, o Gilmar. Gilmar é um funcionário de lá, top de linha. Pessoal da ambulância, enfim. A Ellen, psicóloga. Paloma, terapeuta ocupacional. Mônica, fonoaudióloga. Henrique, fisioterapeuta. Que viram esse pai chorando na frente deles. Desesperado. Mas falaram comigo, olha, seu filho vai entrar na sala junto comigo, sozinho. Você acredita? E eu descrente, né, cara? Meu filho só tinha eu e Carlos de referência. Cara, 1 ano depois, meu filho entrava na sala e eu ia catar manga no quintal da PAI. Da PAI de Lagoa Santa. Entendeu? Eu ia catar manga. Eles me fizeram acreditar que meu filho pode chegar onde ele quiser, cara. E eu acredito nisso, sabe? A pandemia deu uma travada no processo. Mas hoje nós estamos retomando aí, cara. E assim, nós somos muito bem abraçados por... Não quero só falar da PAI, mas qualquer outra organização, instituição que abraça a família do PCD, cara, faz dele uma pessoa muito forte. E eu respeito muito essas pessoas que estão ali se dedicando, velho. E faz você acreditar que seu filho vai muito além do que você imagina. E ele vai, cara. Meu filho vai. Vai, com certeza. A gente já tem tanta gente negativa, né? Dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. E aplaudir pessoas, aplaudir instituições como a PAI é muito fácil e necessário nesse meio, porque eles mostram isso aí que você falou. Você não acreditava em algumas coisas que seu filho podia fazer, eles começaram a abrir sua mente e hoje você sabe que seu filho pode ser o que ele quiser. E algumas coisas, às vezes, a gente vai bater de cara no muro, mas outras coisas a gente não vai bater, né? Eles vão arreganhar a porta pra gente. Eu acho que a PAI faz isso, né? Arreganha as portas pra gente, né? Rodrigão, continuando aqui, que você já me fez molhar aqui o chão todo. Vou ler algumas frases interessantes e com base nelas, te fazer algumas perguntas. Tem uma frase de Cíntia Leão Silva que diz que ensina-me de várias maneiras, pois assim sou capaz de aprender. Como que é o aprendizado do Samuel na escola, em casa, e as ações do cotidiano, esses ensinamentos de higiene pessoal, de algumas regras de convivência? Tem alguma dificuldade nisso ou isso aí é tranquilo no caso do Samuel? Olha, só para ser sincero, o Samuel sabe contar de 1 certinho, 1 a 15, desde os 3 anos. O Samuel já falava algumas palavras em inglês. Eu não sei se é aquela chatice da Dora Aventureira. Eu adoro a Dora Aventureira. Algumas palavras em chinês. Ele assistia uns desenhos aqui em italiano e conseguia compreender. Eu nunca...
Mas ele tem dificuldade de externar isso na escola. Quando ele estava aqui em cima na creche, a professora auxiliar, a Lisiane, a Nina, grande abraço também, ela conseguia, assim, fazer algumas atividades com ele. Ela via que ele tinha condição e aptidão para fazer, mas ele tinha a dificuldade de externar. Até porque também a musculatura da mão, dos braços, não sei se é em geral, mas pelo menos a terapeuta ocupacional me explicou, é um pouco fraca. Então, para eles é um pouco doloroso pinçar para segurar o lápis. Então, ele foge disso. Mas conseguimos, assim, fazer algumas atividades com ele. A questão da higiene. Não precisa falar mais de usou o banheiro, lave a mão, levanta a tampa, abaixa, porque ele já sabe, isso aí já é de praxe. O dente dá aquela enrolada como toda criança, mas ele sabe, não, eu quero escovar o dente, eu tenho que escovar o dente. O banho ele me cobra, Rodrigo, eu tô precisando de um banho. Se deixar, ele toma até demais. Rodrigo, eu tô querendo um banho. Ele não chama de papai, não. Chama de Rodrigo. Rodrigo, eu tô querendo um banho, tô precisando de um banho. Então, são, assim, questões tranquilas. O tirar e o vestir ainda, ele tem uma dificuldade, sabe? A gente tá trabalhando isso, mas ele tem algumas dificuldades ainda, o tirar e vestir roupas. A gente costuma falar, quando as pessoas perguntam, que é assim, o que é fácil é para uma criança típica, a gente fala típica e atípica, uma criança típica que é o vestir sozinho, tomar banho sozinho, já aprende a escovar o dente desde cedo, já desfralda cedo, para o autista é mais difícil. O Samuel, ele veio desfraldar final de, assim, né, final de 2019, desfraldar à noite, entendeu? Ir ao banheiro sozinho. Então, assim, aquilo que você vê uma criança talvez de 2, 3 anos fazendo, para um autista é mais complexo. E aquilo que para uma criança de 2, 3 anos, não todas, mas às vezes, interpretar um desenho em inglês, italiano, te responder em inglês, e quando ele não quer te responder, porque Samuel é verbal, gente, porque tem um autista não verbal, mas Samuel ele é verbal. Quando ele quer enrolar a gente, ele dá a responder em inglês. Sabe? Olha! Meu Deus! E a gente vê que ele tá entendendo e sabe? Então, assim, aquilo que às vezes é difícil para uma criança, para ele é mais fácil. É muito assim, misterioso mesmo. É igual você falou, não dá para falar muita coisa para não confundir as pessoas, entendeu? Foi algo que a gente esqueceu de citar aqui, Alisson, foi diagnosticado no F84.0, que é o leve, entendeu? Ele aqui em casa com a gente, ele é verbal, ele não tem resistência a toque, esses negócios, tanto que eu falo com ele, você não me deu um beijo hoje, me dá um beijo hoje. Beijo ele, discretamente ele limpa. Ele só não limpa da cara. Mas agora eu tô ensinando ele a não limpar, poxa. Você é paizão dele. Brincadeira. Mas ele verbaliza mesmo, é igual o Carla falou. Às vezes ele... Não é que ele finge que ele não tá te ouvindo. Ele não quer conversar. E quando ele não quer, a gente insiste, ele responde outro idioma. E eu tô apanhando para aprender o português. Imagina. Vai ter que entrar num curso de inglês, hein? Ele sabe. Se você perguntar quem é sua mãe, quem é seu pai, ele sabe. Mas uma vez eu perguntei, ele tinha uns 4 anos, por que você me chama de Carla? Meu nome é mamãe, não. O seu nome não é mamãe. O seu nome é Carla. Mas quem é sua mamãe? Você. E ele é seu papai? Ele é meu papai, mas ele é o Rodrigo. Ele é assim. E autista, gente, não interpreta metáfora, tá? Então, isso se você mesmo. falar assim, tá pegando fogo, igual uma vez eu cheguei do serviço, antes da pandemia, falei, não, meu pé tá pegando fogo. Gente, Ele ficou preocupado. Ficou procurando fogo no meu pé. Se você falar que tá isso mesmo. Canivete, ele vai olhar na janela e vai procurar o canivete caindo. Então, não tem metáfora. Se for contar uma historinha para ele, não cria aquela ilusão, não faz uau, vai direto ao assunto, senão ele não vai nem começar. Porque ele não verdade. tem metáfora. Eu tô rindo. Ô, Rodrigo, rapidão. Tá quase dando 1 hora de live, porque o papo tá muito bom, tá voando. Se acaso, pessoal, deu 1 hora e a live cair aqui no Instagram, aguenta mais um minutinho que eu volto a convidá-los novamente pra gente poder encerrar, não acabar assim tão bruscamente não, tá ok? Pode ir, Rodrigo. Eu tô rindo aqui porque teve um dia que eu cheguei de serviço, aí, tipo assim, eu tirei a roupa, sentei aqui antes de tomar banho e falei, nossa, eu tô quebrado. Esse menino veio correndo lá de dentro, começou a me olhar todo. Eu falei por falar. Ô, Rodrigo, você não tá quebrado, não, você tá consertado. Aí eu, não, Pretinho, eu tô cansado demais. Eu esqueci esse detalhe e falei perto dele.
Olha que triste que eu acabei de ler num comentário. Ana Lucy 8448. Tem um aluno na igreja que é autista e tem 10 anos. A professora chamava ele de burro. Os professores falaram que ele não iria aprender a ler nunca. E ensinei ele a ler e agora ele ama estudar. Parabéns, Ana Lucy. E que triste você saber que ainda tem professor com essa mentalidade. Eu acho que já passou da hora de alguém botar essa turminha aí para correr, né? Triste isso, viu? Ana, minha prima, também Sua dedicadíssima prima. às crianças e principalmente as com deficiência também, com necessidades especiais. Falar do autismo nunca é simples. Essa é outra frase, tá? De Ben Oliveira. Falar do autismo nunca é simples, por isso exige tamanha responsabilidade com as palavras e com o contexto. E para vocês, como é falar sobre o autismo com Samuel? Vocês já falaram sobre isso? Como que é falar sobre o tema para as outras pessoas? E um tema muito controverso, que já deu muito problema. As piadas que alguns humoristas ultimamente têm feito, que foi alvo de processo, tem, se não me engano, é Di Lopes o nome de um humorista que faz stand-up comedy, foi processado por algumas piadas com referência ao autismo. Isso atinge vocês? Vocês deixam isso para lá? Vocês levam com bom humor? Ou é algo agressivo? No caso de vocês. Olha, eu aprendi muito, que eu acompanho muito o Marcos Mion quando tem essas questões de sair piadinha, e uma frase que ele sempre usa com a gente na comunidade autismo que ele tem no Facebook, ele tem uma comunidade, para a gente não rebater, a gente não, responder com amor e ignorar, e rebater é pior. Na hora, Alisson, que a gente escuta certas coisas, dói. Eu já saí de reunião de trabalho não recente, antes de pandemia, reunião presencial. De ter a piadinha, não aparece autista. Eu pedi licença e me retirei da reunião. Falei, dá licença, a reunião para mim acabou. Então, assim, na época, minha chefe da época veio atrás de mim, o que aconteceu? Eu expliquei para ela, falei, olha, então é assim. Então, se meu filho chegar a trabalhar aqui um dia, então é isso que vocês Exatamente. Ah, não, mas sou mãe de autista. Eu falei, cara, então quer dizer que se eu não fosse mãe de autista, se não tivesse alguém que tivesse um parente autista, vocês poderiam fazer a piadinha. Então, assim, mas hoje eu sou mais controlada. Eu não rebato em rede social, eu não faço comentário, porque vai dar insumo. Vai ser pior. Eu prefiro deixar para lá. Eu não... Às vezes é isso que eles querem, né? Essa mídia aí da discussão, de ficar rebatendo, de ofendendo, e acaba botando, como eles falam, nos trend topics, né? Que eu não sei nem bem o que significa, mas que é o que eles buscam, né? Bom, tem uma frase muito bonita que fala que muitas pessoas perdem a alegria enquanto aguardam a grande felicidade. Já a família autista comemora com imensa felicidade as pequenas alegrias. E para vocês, como vocês comemoram as conquistas do Samuel? E tem alguma que se destacou, que fez com que vocês ficassem assim, em êxtase? Quando ele deixou a fralda, cara. Lógico, é uma das. Mas quando ele também começou a receber melhor os estímulos sensoriais que tem em torno do nosso prédio aqui. Tem um rapaz que mexe com serralheria, então esse barulho era, assim, insuportável para ele. E hoje, lógico, eu também levo ele à rua, mostro de onde surge o barulho e tudo. Hoje, para ele, já é mais tranquilo, entendeu? Ele ainda isso aí é uma coisa que nós já conversamos também, fora disso, quanto ao foguete. Eu não suporto ele, então ele entra em pânico. Mas essas pequenas conquistas do desfraldar, do liquidificador que a gente ligava, da furadeira, eu só aviso ele antes. Pretinho, eu vou ligar a furadeira, ela vai fazer barulho. Esse barulho é do cara da serralheria. Vou ligar o liquidificador. E para ele é normal, isso aí é maravilhoso pra gente, cara. Você vê que avançou. Eu acho que foi mais como eu entrei no supermercado, ele não chorou. Eu consegui ir no shopping com ele, porque ele tinha paixão de ir no shopping. Ele gosta muito do shopping estação, porque como tem a estação ali embaixo dos 9, ele consegue ver os articulados, ele tem muita paixão por ônibus, então toda vez que a gente entrava no shopping, ele queria ver. Isso quando o Rodrigo não descia lá com ele, para ele ver os ônibus de perto.
Mas mesmo ele gostando, era uma tortura para ele. Era uma tortura. Então, assim, quando a gente foi no shopping, quando a gente conseguiu fazer uma compra no supermercado, e a gente conseguiu ficar numa fila, assim, independente de prioridade ou não, a fila ficar de boa. Quando, nos últimos almoços, coisa que eu tive na casa da minha mãe, e minhas irmãs chegaram, e por mais que ele não interagiu, mas ele chegava do corredor, assim, já olhava e voltava, não chorava. Coisas assim, pequenas, que, igual você falou, aquele simples pra gente foi assim, uau, foi A vitória e tanto, né? quando ele, cada coisinha que ele, uma conquista dele aqui diferente, uma coisa que ele come diferente, porque ele tem seletividade alimentar, tem coisas que ele tem vontade de comer, mas quando ele olha a textura, ele não come. Igual um exemplo, ele ama sorvete, açaí, chup-chup, mas se você mostrar ele uma pedra de gelo, ele faz ânsia de vômito. A gente não sabe por quê. Ovo, ele não gosta de ver o ovo nem na casca. Então, assim, cada vez que você introduzir uma coisa diferente nele, é motivo, assim, de comemorar. São coisas simples que a gente, assim, vibra muito. Bom, outra frase é de um site que, se não me engano, é um site que chama Sou Mãe de Autista. Não queremos mudar a forma com que nossos filhos veem o mundo, queremos mudar a forma como o mundo vê nossos filhos. Vocês acham que houve alguma mudança para melhor no mundo em relação às pessoas com autismo? E o mundo, na verdade, no mundo em relação às pessoas com autismo? Vocês acham que houve alguma mudança para melhor ou ainda está tudo muito a passo lento, largado e nada muda? Assim, na minha opinião, eu acho que não andou como deveria andar, mas se movimentou sim, cara. Porque hoje tem uma identidade, uma carteira de identidade com uma identidade nossa, normal, em que a pessoa pode escolher ou não botar ali o CID e o símbolo do autismo. Está sendo mais divulgado, como a gente está fazendo aqui, mas outras redes sociais, outras pessoas têm divulgado. Está sendo um pouco mais explicado. Um exemplo, The Good Doctor. Alguma coisa ali é meio romantizada, mas querendo ou não, fala sobre. Tem um filme bem antigo que Tom Cruise, mas acho que eu vou esquecer o nome do ator. Não sei se é Robert De Niro. Chamado Rayman, que falava sobre o autismo. Mas naquela época não tinha a visibilidade que tem hoje de tantas outras formas de comunicação. Eu acho que está sendo bem difundido, bem explicado sim, cara. Tem tudo para poder andar um pouco mais. Falta a sociedade ter a sensibilidade, como eu sempre falo aqui, não só com o autista, com toda a comunidade PCD, de entender que eles estão aí, o autista, tá aí, tem os direitos dele, tem as particularidades deles e a gente tem que respeitar isso. O trabalho para isso está sendo feito, mas ainda está um pouco lento, entendeu? Na minha visão, na minha opinião. Entendi. Tem uma frase aqui que fala o seguinte: a vida é como um quebra-cabeças, deveríamos parar de tentar encaixar as pessoas onde elas não cabem. Isso aí, quando eu li essa frase, eu me lembrei daquele caso que você já contou para mim sobre um problema que você teve dentro de um supermercado em BH, em Vespasiano, que não vem em questão. Qual é? Você gostaria de falar um pouquinho sobre esse probleminha lá? O da fila? Quero, com certeza. Vamos lá. Estávamos nós quatro fazendo compra, como Carla falou, feliz, porque Samuel estava na fila, aguardando. E o que acontece? Eu, Carla e Rebeca, com a máscara que a gente tem, com o símbolo identificado, tudo, autismo, e quando a gente sai com o Samuel, a gente sempre leva a carteirinha dele. Foi feita pela prefeitura. Carla na fila mais à frente, com Samuel e Rebeca, na fila de prioridade. Um jovem, um cara na nossa frente, até então, fisicamente, e não estava identificado com alguma necessidade especial. Um segurança veio, eu mais afastado, olhando a gôndola. O segurança veio e queria colocar uma senhora, beleza, prioridade. Mas na nossa frente, e não teve a decência de tirar o rapaz ou pedir que o rapaz fosse para outra fila para botar a senhora. Aí eu vi a hora que minha esposa falou, não, mas eu também sou prioridade. O meu filho é autista.
explicou para ele, na placa do caixa tinha um símbolo, que é o quebra-cabeça coloridinho. Ele falou, mas aí se eu for olhar a condição da senhora, eu vou ter que ficar olhando para todo mundo. A senhora pode procurar outra fila. Ô, Alisson, não tem como ser paciente não, cara. Mexeu no vespeiro, né? Eu fui pro estouro porque mexeu com a minha família, cara. Fala comigo, eu não racho, não. Não mexa com a minha família, entendeu? Eu não vou pra agressividade. Mas eu mostrei para ele, na lei, na regra, que ele estava errado. Expliquei para ele por que a gente estava na prioridade, o porquê daquele símbolo. Falei com ele que a senhora era sim prioridade, mas para ele olhar na fila que não tinha pessoa, que tinha pessoa ali que não era prioridade. E ele, tipo assim, falando por que você está gritando, eu falei, velho, eu não estou gritando, eu estou te instruindo. Faz o seguinte, então, me tira da fila. Vem aqui e me tira da fila. No outro dia eu desci, porque eu fiquei muito chateado com aquilo, o supermercado todo viu. O meu menino entrou em desordem, mas graças a Deus ficou bem tranquilo. Desordem é uma condição quando o ambiente em volta, os estímulos em volta são agressivos demais para o menino. Ele me viu irritado, gritando com outro cara que gritava comigo. Aí eu abaixei, conversei com ele, fiquei calmamente. Eu olhei para esse segurança, eu vou ser sincero, se não fosse a minha decência, o meu princípio cristão, a gente tinha descido para a delegacia ou ele para a UPA. Mas não era isso que eu queria fazer. No outro dia eu desci, expliquei para o gerente toda a situação que aconteceu, mostrei para ele a lei, que incluía a pessoa no espectro autista dentro das pessoas com necessidades especiais e prioridade. Expliquei para ele, mas eu falei, não demite o cara não, porque de repente foi falta de informação até de vocês para ele. Ele estava fazendo o trabalho dele, mas foi de forma errada, porque de repente ele não tinha informação. Então, repasse para ele e para todos os outros colaboradores que a pessoa no espectro autista está naquela fila ali, ela tem que ficar ali, porque ela também é prioridade. Assim, exatamente. Ele falou que ele dá um feedback até ontem, né? Mas tá bom. Aquilo difícil. Ali, talvez para as pessoas do supermercado, e acabando a gente deixou ela passar na frente, porque ela não estava se aguentando em pé. A gente já ia deixar ela passar na frente porque era início de pandemia. Mas, assim, para as pessoas ali, depois que a gente passou no caixa, graças a Deus acabou, já passou, o autista passou, a senhora passou, mas aquela desordem, ela durou aqui em casa. Quase 2 horas, Samuel. Imagina. O que acontece ali e entrou no carro, acabou. Não, gente, quando o autista, não todos, mas entram em desordem até a gente acalmar a criança. O Samuel ainda entra em desordem, é um choro compulsivo, ele se recolhe, ele entra em sofrimento. Mas eu imagino outros casos em que a criança se bate, morde a si mesma, entendeu? É complexo, vai além daquilo que todo mundo vê. É mais uma tristeza de saber disso e de ver. Mas eu te pedi para você contar porque as pessoas precisam saber o porquê da importância de uma live, daqueles vídeos, por que a gente tem que conversar para essas coisas não precisar acontecer. E igual você falou, não instruíram esse profissional aí, mas ele também poderia ter usado o bom senso, né? Mas bora lá, essa é para Carla, especial para você, Carla. O especialista me disse: tens autismo. Minha mãe me deu as mãos, olhou nos meus olhos e disse: você é perfeito. Carla, defina o Samuel com seu coração. O Rodrigo até saiu. Eu falo que assim, Deus mandou para mim, não tem como definir. É presente, difícil, você falou, é perfeito. Entendeu? Não tem. O olho já brilha, já mareja. Não tem. É meu. Entendeu? É meu filho, é meu presente. Samuel é perfeito aos meus olhos. Eu vou e ele é, com certeza. Ele, vou defender, vou ajudar, vou desenvolver, ajudar ele no desenvolvimento até onde eu puder ir. Isso. O papo tá muito bom, a gente vai quase terminar ele agora. Vamos para uma última brincadeirinha final aqui, tá bom? Nós vamos brincar de entrevista com Gabi, tá bom? Eu vou falar uma palavra e vocês vão responder a primeira coisa que vier à cabeça. No entanto, não é o Rodrigo, não é a Carla que vai responder. Vocês vão entrar na cabecinha do Samuel e vão responder como se vocês fossem o Samuel. Eu sei que é difícil, mas é só uma brincadeirinha. Então não assustem com a
as respostas. Não tem problema, a gente quer justamente essas coisas mesmo. Então eu falo a palavra e os dois falam o que pensar, tá ok? O que pensam, tá bom? Vamos lá. Casa. Verde. Brincar. Hot Wheels. Oi? Hot Wheels. Pai. Rodrigo. Mãe. Carla. Mundo. Ouro Preto. Amor. Rebeca. Que ele fala que ela é amor dele. Mas briga. Briga, mas depois chama ela de amor. O amor é assim. Médicos. Medo. Medo. Eu também. Barulho. Rua. Você vai de carro? Escola. É minha. E felicidade. Ouro Preto. Meus amigos, um prazer enorme falar com vocês, com o coração cheio de lágrimas de alegria. Eu gostaria de agradecer vocês por esse espaço, por entender essa proposta. Quando eu chamei o Rodrigo, vou falar esse mês sobre o autismo. Rodrigo, na hora, com muito entusiasmo, fez com que eu ficasse mais entusiasmado. E essa live de hoje é um fruto. Muito feliz pela participação das pessoas. Eu vou pedir desculpas, porque eu não pude ler todos os comentários, falar o nome de todos, porque, graças a Deus, foi muita gente. Espero que isso tenha colocado uma sementinha boa no coração e na cabeça de cada um. O espaço é seu, podem se despedir e, desde já, um beijo no coração. Ô, Alisson, primeiramente te agradecer, cara, pela pessoa, o profissional, o ser humano que você é, por esse espaço, por ter me aceito lá na equipe. Agradecer a todos da equipe também, todo mundo, não vai dar para citar o nome, porque todo dia chega alguém interessado em aprender. Agradecer a todo mundo que participou da live. Desculpe se eu falei alguma coisa que está fora do contexto, mas foi uma visão de pai. Agradecer meus amigos dos dois grupos que eu participo, que é o MSB, Espetáculos da MSB, o pessoal da PAI. Agradecer a minha esposa por estar nessa luta comigo, a minha filha, Rebeca Reis, por ter abraçado também. Agradecer ao Samuel por ter vindo e ter me ensinado que eu posso ser um ser humano muito melhor do que eu era. Apareceu ali, mas correu. Deixa ele. E deixar a minha mensagem aqui para vocês, ó. Aê, muito bem. Super pai, tá? E eu agradecer, Alisson, pela live, agradecer a todo mundo que acompanhou. Quem tiver alguma curiosidade, alguma coisa, a gente não é da área médica, mas somos pais de autista, pode chamar depois no direct, ou se tiver o meu zap ou do Rodrigo, ou mandar a pergunta para você que a gente responde. E a minha mensagem é essa daqui, gente, ó. Autismo, gente, não tem cara, não tem. Não olha para a criança e fala, mas nem parece autista. Isso mata. Isso mata qualquer pai, qualquer mãe. Não tem cara. E não é adjetivo, gente. Por mais que vocês não tenham parentes autistas, não aceitem brincadeira com apelido pejorativo que diminui o autista. É isso. Verdade. Pessoal, fique com Deus. Um grande abraço. Obrigado a todos por participarem. Tchau, tchau.